Nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados com o livre-arbítrio, caíram do estado que foram criados, por terem pecado contra Deus. Quem foi o responsável pelo primeiro pecado? Algumas pessoas, e não poucas, colocam a culpa de todas as coisas em Deus ou em Satanás. No mundo evangélico, Satanás é o culpado de todas as coisas, praticamente. Então, se a pessoa ela tem 10 maridos, é porque Satanás agiu 10 vezes na vida dela. Ou o próximo, como Adão fez. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. E a Eva? Não, foi a serpente. Então, normalmente, nós colocamos a culpa no Senhor, em Satanás, ou no próximo. Mas dificilmente nós colocamos a culpa em nós mesmos. O que nós vamos ver hoje é que o ser humano é responsável porque cedeu livremente à tentação do diabo. Aí você poderia dizer, mas lá no Éden, realmente, Adão cedeu. A pergunta é, você não cede também quando você peca? Satanás não força ninguém a pecar. Ele não pega na sua mão e fala, peque. Ele vai te tentar. Quando você cede, é a mesma coisa. Então, antes de nós apontarmos para o nosso pai Adão, olhamos para nós. Então, realmente, o homem, ele é o culpado da queda. Se hoje todas as coisas estão dessa forma, é porque o homem cedeu à tentação da serpente. Se o homem tivesse dito não, certamente não teria nada do que nós vemos hoje. Além disso, o homem foi testado com um teste de simples obediência, mas o homem foi reprovado no teste. E isso é interessante, que Deus ele não precisa te conhecer, porque ele já te conhece. Ele sabe mais de você do que você mesmo. Mas ele prova a nossa fé, ele testa a nossa fé, com a finalidade de nós sermos aprovados. E quando aprovados, nós crescemos, tornamos-nos maduros, perfeitos, para que nós possamos ter, diante das dificuldades, ser aprovados. Então essa é a finalidade, para que nós sejamos mais como o Senhor Jesus Cristo. Então essa é a finalidade dos testes. E Adão foi testado, e ele foi reprovado. Então, se hoje o mundo está do jeito que está, é por causa do Adão, não foi por causa do Senhor, não foi por causa de Eva, não foi por causa da serpente, mas é porque o homem, Adão, ele cedeu, porque Deus tinha feito uma aliança com ele. Além disso, um dos piores perigos que a igreja atual enfrenta é a tendência de dar ênfase ao pecado como sendo contra os homens. Isso também. É como se, quando nós pecamos, quando nós somos testados, a ideia é que você está pecando só contra o próximo. Eu não gosto daquela pessoa. Quando você está dizendo isso, ou quando você peca contra alguém, quando você age contra essa pessoa, você não está ferindo a pessoa apenas. Você está ferindo o próprio Deus. E isso é de grande importância, porque você começa a pensar mais na sua responsabilidade. Então, todo o nosso pecado é contra Deus, e foi o que aconteceu com Adão. Adão, ele desobedeceu ao Senhor, e isso trouxe todos os danos que nós vemos hoje. Morte, doença, fofoca, fornicação, adultério, tudo isso é consequência do que Adão fez. Mas lembre-se que o pecado é sempre contra Deus. Você pode até bater, xingar alguém. Você está pecando. Mas lembre-se que o perdão é vertical e horizontal. Você pede perdão ao Senhor. Você pede perdão ao Senhor, mas também você pede perdão ao próximo. Então, todas essas coisas são importantes porque traz a ideia de responsabilidade. Porque hoje nós vivemos em uma cultura onde o homem não é mais responsável por aquilo que ele faz. Então, se a pessoa tem problema para comer, ela não é responsável porque ela tem alguma doença que faz com que ela coma muito. Se a pessoa ela mente muito, não, isso daí não é porque ela é pecadora, porque ela quer enganar as pessoas e manipular, não, é porque ela tem uma doença. Não, irmãos, não é doença, é pecado. É pecado, simples. Se fosse doença, o Senhor Jesus diria, é uma doença, mas ele falou que é pecado. E o Senhor, Criador de todas as coisas e conhecedor de todas as coisas, ele não mente. Então, pare de responsabilizar o outro, mas responsabilize a si mesmo. Mas lembre-se que quando você reconhece o seu erro
Isso é maravilhoso, porque quando você reconhece também o Senhor que dá graça para você ser perdoado, ser agraciado e viver de forma diferente. É essa a função. O Evangelho tem a função de mostrar para você quem você é. Ó, Samuel, você é assim, mas há um Salvador para você. E nesse momento é quando eu olho para o meu Salvador e Ele me dá graça e capacidade para viver de forma diferente. Então não fuja dos seus problemas. Não fuja. Entregue ao Senhor. Entregue todos. Entregue a sua vida a Ele. Seja responsável pelos seus atos. Reconheça-os. Peça perdão e força para que Deus te ajude a melhorar. Então, que Deus abençoe. Dê um like, compartilhe o vídeo, divulgue e até a próxima.